Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo e hoje eu estou começando uma série de vídeos que eu vou fazer esse ano sobre reviews de quadrinhos, ok? Então hoje eu estou aqui com a primeira HQ que eu vou fazer o review, Fronteiras do Além. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que eu vou fazer os reviews de quadrinhos que são autorais, quadrinhos independentes. A maioria dos reviews que eu vou fazer, eu já separei uma seleção aqui, tá? A maioria desses reviews são de autores aqui de Pernambuco, tá? São publicações independentes, originais, aqui de Pernambuco. Porque eu estou preferindo fazer assim, né? Eu poderia estar fazendo review de Marvel, DC, Moonshadow, do Inferno, Akira, Watchmen, essas coisas que são assim, né? Cavaleiro das Trevas, que são importantes, é claro, mas assim, tanta gente já falou sobre isso já foi tão comentado, discutido, falou para lá, falou para cá, é uma coisa fácil de você encontrar se você procurar por aí na internet. E outra coisa, esse pessoal não precisa de divulgação, né? Eles já são bem famosos e enfim, eu estou aproveitando esse espaço então para dar esse apoio também, fazer essa divulgação dos quadrinhos locais e levar isso para você que gosta de quadrinhos, você que também quer se tornar um autor de quadrinho independente ou quer se tornar um autor independente de quadrinhos. E isso pode ajudar você a ver exemplos de autores, de artistas que estão seguindo esse caminho. Aí você pode ver, se inspirar, você pode ver coisas boas, coisas ruins, o que fazer, o que não fazer a partir desses exemplos, né? Eu acredito que isso seja bastante útil para você conhecer um pouco mais da cena do quadrinho independente no Brasil. E é importante também para esses autores que eu estou divulgando um pouco aqui o trabalho deles, ok? Então justamente por isso eu fiz essa opção. A maioria desses artistas eu conheço pessoalmente, então eu tenho essa liberdade para poder falar o lado bom e o lado ruim do trabalho deles, tá? Os que eu não conheço pessoalmente eu estou conhecendo pela internet. Eles mandam um trabalho para mim e eu leio e faço aqui o review, faço aqui os comentários, ok? Então, dito isso, vamos começar o nosso review aqui da Fronteiras do Além. Eu acho importante também dizer o seguinte, o meu review é um review muito honesto, ok? Então, ninguém está me pagando nada, ok? Eles estão mandando só os quadrinhos para mim. E assim, eu vou falar o que eu penso, né? Eu sou um cara muito educado, ok? Mas eu não vou ficar vendo uma coisa que é cheia de defeitos e vou ficar dizendo isso é lindo, maravilhoso, primoroso, enquanto eu estou vendo que tem ali problemas, né? Jamais eu vou fazer isso. E também eu não vou ver uma coisa e vou começar a esculhambar e ficar malhando e ficar, né, desmoralizando o trabalho de ninguém. Eu acho que isso não leva a nada. Vou fazer uma crítica honesta, vou procurar ver os pontos positivos e os pontos negativos também eu vou apontar, certo? Sem exagero para nenhum dos lados. Uma crítica honesta aqui, um review honesto. Esse é meu compromisso, não só com quem me enviou o material, mas também, principalmente, com você que está aqui assistindo, beleza? Então, dito isso, tudo avisado, tudo definido, vamos começar com a nossa review do Fronteiras do Além. Essa HQ eu recebi pelo correio, tá? Eu entrei em contato com esse rapaz, o Carlos Henry, pela internet. Ele mandou o trabalho para mim, disse que ele queria mandar, me mostrar e tudo mais. Então vamos começar aqui, Fronteiras do Além. Vou começar aqui pela capa, tá? A capa, você vê aqui que na capa tem escritor convidado Carlos Patati. Ok, vamos ver, né? Fronteiras do Além. E aqui você vê que tem aqui você vê que tem um selo Universo, que é uma editora que publica vários quadrinhos independentes,
tá? Então, além do selo da Universo, tem outro selo aqui, Excelsior. Tá dando pra ver aqui? Pronto, essa é a Fronteira do Além número 1, R$7, tá? E diz: lobisomem, 2 histórias com as feras da noite. E aqui você pode reconhecer a Vampirella, né? E esse aqui é a figura da Cripta do Terror, se não me engano. Parece também o Ed, né, do Iron Maiden também. Lembra muito o Ed do Iron Maiden. E eu acho que é o Ed esse aqui, cara. E a Vampirella, certo? E aqui você vê, o interessante é que aqui atrás tem uma outra versão dessa capa, uma versão pintada dessa capa. E aí ele explica aqui, tem aqui falando como foi fisgado pelo terror, blá blá blá. E aqui tem capa 1, desenho de Carlos Henry, cor de Val Fonseca, essa aqui. Capa 3, desenho de Carlos Henry, pintura de Franco de Rosa. Então é o mesmo desenho, mas essa pintura aqui é do Franco de Rosa, o famoso Franco de Rosa da editora Scala, e que hoje continua trabalhando por aí com quadrinhos, com a editora Criativo, se não me engano, que faz os sketchbooks por aí, tá? E capa 4, pintura de Fábio Chibisky, que é aqui a contracapa. Tem até aqui esse contato para você poder comprar, esse contato para vendas, tá? Eu vou colocar um link para você poder acessar isso aqui, esse e-mail aqui, para poder pedir para você, né, o seu próprio exemplar. Ok, vamos lá, vamos para as histórias então. Primeira história: o encontro do tio nojento com o primo esquisito no Rio de Janeiro. Para quem não lembra, o tio nojento e o primo esquisito são personagens da Cripta do Terror. Então isso por si só é uma homenagem à Cripta do Terror, e aí você vê mais ou menos qual a linha que vai seguir aqui a história em quadrinhos, tá? Então aqui você tem a ambientação aqui no Rio de Janeiro, como se eles tivessem se mudado para o Rio, né? Depois que terminou a revista da Cripta, aí eles querem se mudar e se mudam para lá e começam a viver. E tem uma ambientação bem legal, assim, num boteco. Eles estão com as roupas também de brasileiro, aquelas roupas bem informal, aquela roupa bem assim de um cara que está no bar bebendo, assim, na esquina da casa dele. Eu achei muito legal essa abordagem, muito divertida, tá? E aqui pela arte você já vê que é um artista experiente, tá? É um cara que sabe fazer um bom valor linear, sabe fazer textura, trabalha bem, sabe? A luz e sombra, faz a rachura direitinho, sabe fazer um equilíbrio de preto e tal. É um bom desenho, é um desenho bem desenvolvido, um desenho evoluído, tá? Aí roteiro, Carlos Patati, que justamente esse convidado que está aqui na capa. Desenho, Carlos Henry. Arte final, Mauro Barbieri, que é um nome famoso também, tá? E letras de ninguém menos do que o Cavaleiro da Távola Redonda, Lancelot, ok? Aí tá, a história começa, os dois sentam, começam a falar de lobisomem, a história do lobisomem que tava por aí, que tava por lá. Fala que o lobisomem costumava devorar pessoas que eram desconhecidas e por isso ninguém ligava, porque era o Brasil, já que ninguém liga se mata um ou outro favelado. Mas o lobisomem cometeu o grande erro de ir atrás da filha de um senador. Cometeu o erro fatal. Pegou aqui a lourinha, ó. Perdeu o Playboy. Pegou a filha do senador, aí o pessoal vai investigar, né? Chamaram a Polícia Federal. E assim, a forma como ele retrata a polícia, aí tem esse investigador aqui que é super descolado e tal. Eu não vou contar a história toda não, tá? Vou só mostrar.
a forma como ele retrata assim, a polícia é bem interessante, é uma forma bem despojada, uma forma meio assim, meio batida, vamos dizer, né? Aqueles policiais, parece de série de Hollywood também, né? Que sempre tem o mais durão, sempre tem o mais desleixado, sempre tem o cara que é mais sério. Assim, esses tipos básicos, né? Tem um cara que só quer resolver as coisas, que não tá nem aí pra nada, não tem moral nenhuma, só quer ver que isso acabe para saírem da cola dele e tal. E aí ele mistura bem investigação com terror, tá? Tem alguns problemas, assim, eu acredito que na narrativa, na estrutura, na construção da página, tem alguns problemas, tá? De vez em quando ele faz umas diagonais, tá vendo? Esse tipo de diagonal eu não gosto muito, tá? Nos quadrinhos eu acho que tem que ser usado com muito critério, com muito cuidado. Quando você faz assim, geralmente não fica legal, né? Tem que ser uma coisa muito bem estudada. Uma coisa muito comum, tá? Esse tipo de sobreposição aqui também ficou meio confuso, tá? Tem uma seta apontando aqui. Enfim, a estrutura da página deixa um pouco a desejar, apesar de um desenho bem acabado. A estrutura da página em si ficou meio truncada, não ajudou na narrativa, tá? O roteiro é muito bom, é um roteiro simples, tá? Tem um plot twist no meio, eu achei legal esse lance de pegar os personagens da cripta e no fim, como são dois personagens conversando, tem uma linha de tempo alternativa, que é uma história totalmente diferente. Aí você não sabe exatamente o que aconteceu, fica aquele negocinho aberto, né? O que será que aconteceu? Foi isso ou foi aquilo? Ninguém sabe direito realmente o que aconteceu. É só uma conversa de bar. Isso eu achei genial, muito bem sacado. Aí aqui tem outra história, que é a Fera do Subúrbio. Aqui você já vê um diferencial que é uma ambientação mais rural aqui, tá vendo? É uma história de um pessoal do interior que parece ter um lobisomem lá que tá matando todo mundo. E aí estão desconfiando de um cara que é um trabalhador lá no restaurante. Aí é a história de um repórter que vai investigar isso daí, vai investigar essas mortes. E termina se envolvendo, termina tendo contato com o lobisomem. E aqui a narrativa está um pouco mais bem resolvida, porque eu acho que a narrativa é mais simples, tá? Apesar de que ele faz essa linha, essa calha e essa margem pretas aqui, elas ficaram meio esquisitas, porque às vezes ele deixa a linha branca, às vezes não deixa, então não está um padrão muito bem definido nisso daí. Essa questão da estrutura também, apesar de estar mais bem resolvida, ainda tem alguns problemas, que às vezes ele coloca um quadrinho aqui no meio, um quadrinho estourando. Então essas quebras, elas nem sempre são úteis, né, para uma narrativa fluida. Mas enfim, a história também é legal, a história também é surpreendente, o roteiro é bom. Mas assim, ele fica aquela coisa que não é muito bem definida no final, o que acontece, se o lobisomem está vivo, se não está, né? Esse quadrinho aqui não deu para entender direito se é alguém olhando por um binóculo. Foi essa sensação que eu tive no começo, né? Por uma luneta, alguma coisa assim, enfim. A outra história é Encontro Macabro. Esse Encontro Macabro tem também uma ambientação rural, tá? Também tem a margem preta aqui. Ele desenha um personagem que está apresentando a história também no estilo da cripta, um personagem fictício que é o anfitrião, né? O narrador da história. Que ele ambienta a história, explica como é, o que está acontecendo. Aí é sobre um coronel que dominava uma região do interior e começam a morrer os homens dele, tá? E aí o que acontece? Esse coronel, ele termina chamando os capangas dele, né? Os últimos homens dele, para poderem ver o que está acontecendo e tal. E aí o que acontece é que quando eles vão fazer essa emboscada,
para pegar o assassino, eles terminam dando de cara com esse demônio aqui, tá? Sem falar muito spoiler. Eles dão de cara com esse demônio, tá? Um demônio bem típico, né? Um demônio bem clássico, assim. Esse desenho tá um desenho mais simples, tá? Você vê que é outro desenhista aqui. Deixa eu ver. O texto e arte é do próprio Carlos Henry. A arte final é de Márcio SP. E aqui você vê, tem uma narrativa mais tradicional, por isso é mais fácil de entender. Enfim. E o desenho ele é mais simples, é um desenho um pouco mais grosseiro, tá? A primeira história é que você vê que tem um traço mais sofisticado, uma arte final mais bem acabada, assim, né? Mais evoluída e tal. Pronto, a última muda um pouco o cenário, porque até agora foi coisa do interior, brasileiro, meio rural, né? Rio de Janeiro, meio urbano. E agora ele muda aqui a senha para uma ambientação de fantasia medieval, onde um mago, um bruxo, ele quer fazer um ritual e ele fica fazendo sacrifícios, né? Para fazer esse ritual ele precisa fazer sacrifícios e começa a pegar dos moradores, dos aldeões ali, uma coisa que acontecia muito na Idade Média, quando os senhores feudais eles podiam dispor livremente dos seus servos, né? Eles podiam fazer o que quisessem, né? Tem até aquela história daquela condessa de sangue, que ela sacrificou centenas de moças, né, para beber o sangue, tomar banho na banheira de sangue e tal, e ninguém nunca ligou, né? Assim, as autoridades só começaram a ir atrás dela quando ela começou a pegar moças de outros condados, né? Quando ela começou, que ali acabou na região dela, ela começou a ir nas cidades vizinhas, nos domínios vizinhos, começou a pegar as moças de lá. E aí o pessoal não gostou, os outros condes, os outros nobres não gostaram. Pô, tá pegando agora da minha mulherada, acabou a tua, tá pegando a minha, nada disso. Aí foram lá e acionaram a justiça. Mas assim, realmente a pessoa poderia dispor realmente da vida dos seus servos, ok? E isso é abordado aqui, esse mago ali começa a pegar as pessoas a sacrificar, até que finalmente aparece o capiroto aqui, o demônio, que ele se esforçou tanto para invocar, e acontece uma surpresa aí, um plot twist também, que eu não vou revelar aqui para você comprar a revista, ok? Mas assim, ele tem uma arte final bem acabada também. Aqui você vê, ó, uma rachura bem cuidadosa, né? Eu gostei do roteiro, mas eu acho que poderia ser ainda mais surpreendente, poderia ser mais interessante, mais aprofundado essa questão do ritual, não mostrou direito o que o bruxo está fazendo. Às vezes uma pesquisa em um grimório, alguma coisa, é tão fácil de achar na internet hoje em dia, né? Poderia dar um aprofundamento maior nisso aí e talvez mudar um pouco o design desses demônios, né? Porque tá um demônio muito clássico, né? Parece aquela fantasia de carnaval, aquele negócio com... Faltou o tridente, né, cara? Então essa imagem meio estereotipada do demônio cristão, eu acho que ela já é uma imagem que já está meio ultrapassada. Eu acho que hoje em dia é interessante procurar outras formas de representar esse demônio, tá? Muitas vezes, às vezes uma criança, uma menininha, às vezes um bicho, um verme, sei lá, uma coisa diferente, né, deformada, possa ser interessante de se trabalhar como um demônio, né? Não precisando ser aquele demônio clássico, Lúcifer, de chifre, casco de bode e tal, apesar de ser sempre uma imagem forte, tá? Não é a única que deveria ser usada, na minha opinião. Aqui está Fronteiras do Além, um review muito legal. Eu não vou trabalhar com nota aqui de 0 a 10, essas coisas. Eu acho que não convém aqui, tá? Eu acho que todo esforço é válido. Dê aqui a minha opinião. Você conhecer um pouco mais desse trabalho,
Para adquirir esse quadrinho, você entra em contato aqui com o pessoal, tá aqui o telefone, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link aqui pelo vídeo também, o nome do link de forma bem clara para você poder acessar e adquirir o seu exemplar de Fronteiras do Além. Bom, esse foi o nosso primeiro review de quadrinhos do ano. Tá? Um ano que tá começando muito bem. E é isso aí. Semana que vem tem mais um review de HQ brasileira, independente, autoral. Grande abraço, até a próxima.